Ok, então cá estamos nós, comunicação mais eficaz, e começamos logo por ter ali, sim, duas pessoas em interação, em que uma diz algumas coisas e a outra pensa e subentende o que é que possa estar a ser relevado nessa comunicação. Já se questionaram porque é que é tão difícil comunicar? Ou pelo menos, se já tomaram essa consciência, provavelmente ainda não tenham percebido, mas muitos dos problemas que existem a nível mundial, desde guerras, conflitos, negociações que não correm bem, frustrações entre pessoas, divórcios, brigas, tudo acontece exatamente porque não há uma comunicação eficaz, porque não se consegue entender o outro, porque não nos conseguimos fazer entender a nós. E é muito complexo este processo de comunicação. É, de alguma forma, fácil, sabendo algumas ferramentas, mas é complexo. Porquê? Porque todos nós somos muito diferentes. Todos nós temos formas de pensar, de interpretar a vida, de sentir a vida, que são muito diferentes e acabamos por projetar para o outro aquilo que nós estamos a pensar e comunicar com os outros como se eu estivesse a comunicar comigo próprio. Se eu quero que alguém me entenda, eu vou falar como se eu estivesse a explicar para mim próprio. Isto pode funcionar bem com pessoas que são parecidas a nós, que existem algumas, obviamente, ninguém igual, mas parecidos na maneira de funcionar, na maneira de pensar, ou porque formámos-nos da mesma forma, ou porque temos os mesmos gostos e interesses, mas a grande maioria do leque de contacto humano é com pessoas que são todas muito diferentes. Então torna-se mesmo necessário aprender e ter noção de ferramentas que nos ajudem a saber entrar em empatia com qualquer tipo de pessoas. Na profissão de vocês em particular, eu acho que qualquer um de nós acaba por ter profissão que tem que interagir com as pessoas, mas sobretudo a nível mais médico, mais de tratamento, mais quando temos que dar notícias menos boas, quando temos que ser cordiais, quando a nossa publicidade passa por um cliente satisfeito, que passa de boca em boca. Nós vimos isso nas filmagens das entrevistas que fizeram e que fomos vendo como é que a pessoa escolhia o veterinário. E, assim, só se me escapou algum que não tivesse dito isto, mas de todos os que eu vi e ouvi, as pessoas diziam: eu escolhi porque houve alguém que me disse, um amigo, um primo, um tio, e fui. E fiquei muito satisfeito, fui bem recebido e mantive-me com essa pessoa até hoje. Portanto, é muito importante criarmos essa empatia, porque um cliente bem recebido é um cliente que volta sempre e traz, como se costuma dizer, mais 10 atrás. Sim, no marketing existem estatísticas que dizem que entre 6 a 10 clientes vêm por recomendação. Se estão satisfeitos, vêm por recomendação cerca de 6 clientes. Aliás, o contrário é que se há uma recomendação contrária, provavelmente afastam-se mais de 10 clientes por uma recomendação menos boa, menos positiva ou mais. Isto agora os números podem ter mudado, mas o efeito desta comunicação boca a boca, destas recomendações, parece-me que é crucial, pelas intervenções que eu fui vendo aqui ao longo do dia, é crucial na vossa profissão. Até porque, pelo que foi falado pelo presidente do Conselho Deontológico, verdade? Foi a pessoa que aqui esteve? Do Conselho Deontológico, vocês estão limitados, de alguma forma estão limitados na área da comunicação. Não podem entrar, digamos, num campeonato de comunicar, de publicitar, de propagandear, que eu acredito que não é bem o termo, porque propaganda tem muito a ver com uma ideia e tem muito mais, normalmente está muito ligada à questão política, mas a publicidade para vocês tem alguns limites. Então, significa que a interação que há com o cliente quando ele vos visita e o nível de empatia que podem criar com ele, a forma como o acolhem, como o aceitam, faz toda a diferença, porque ele depois, não é só que ele seja bem atendido, porque ele, se for bem atendido, provavelmente vai sair do vosso consultório satisfeito, mas pronto, fica por ali. A questão é que ele seja encantado, que vocês possam, de alguma forma, gerir e ceder as expectativas do cliente para que ele possa falar de vocês com agrado a uma série de pessoas. E quando fala com essas pessoas, essas outras pessoas também podem ter animais ou podem estar com desafios com animais e ele automaticamente recomenda e defende-vos como se vocês fossem um canal de comunicação, de publicidade dele.
Já devem ter sentido isto, certo? Com algumas pessoas que vêm pela primeira vez e perguntamos, ou a própria pessoa diz, eu vim cá porque a minha amiga, a minha tia, a minha prima, e é muito satisfatório quando conseguimos isto. Quando conseguimos isto, muito provavelmente estamos ou já criamos empatia com essa pessoa, conhecendo as ferramentas que utilizamos para isso ou não. E é isso que vos vamos passar aqui. Trazer mais consciência à vossa comunicação. Ok, ainda não sei qual é que é o botão. Qual é, Pedro? É este? Este? Pois, mas não está a funcionar. Vê se está ligado. Ok. Força, força. Vê o comando há bocadinho. É preciso ligar aqui um botão qualquer. Mas tem onde? Ok. Pode ser pilha. Muito bem, então nós já revelámos fomos falando disto ao longo das apresentações, vocês também foram falando um pouco disto. A comunicação, eu cheguei a uma altura que eu referi que a comunicação, nós só utilizamos para comunicar, as palavras têm um peso apenas de 7% na comunicação. Então 93% da comunicação do significado da comunicação corre no outro nível. Corre 55% ao nível da linguagem corporal, e por linguagem corporal aqui vamos entender não só a postura que eu tenho quando eu falo com uma pessoa, neste caso, por exemplo, num consultório, a forma como eu me sento, como eu cruzo as pernas, como eu fecho a minha posição, como eu inclusive cumprimento a pessoa. A forma como se cumprimenta a pessoa, quando se cumprimenta neste caso o dono do gato, quando ele chega, é crucial, porque gera logo as primeiras impressões de como é que eu sou, eu em termos veterinários, como é que eu sou como pessoa e como é que eu me posso ligar automaticamente com este meu cliente. A forma como o meu cumprimento é olhos nos olhos, como pode ser firme, mas firme quanto baste, okay? Acolher a pessoa num cumprimento, um aperto de mão, o nosso vulgar cumprimento, aperto de mão, diz muito logo sobre a pessoa. E obviamente que essa informação vocês recolhem da pessoa que está do lado de lá, mas ao mesmo tempo também transmitem. Ok. Alguém conhecia este gráfico com estes valores? Não. Quem é que acha que os valores são assim um pouco surpreendentes? Boa. Eu também achei e continuei a achar durante algum tempo, até que comecei a perceber que, de facto, isto é algo que nós vivemos no nosso dia sem consciência. E quando começamos a perceber que funcionamos desta forma a nível de comunicação, começamos a dar mais importância àquilo que está numa maior percentagem. Então, o impacto da comunicação, o impacto daquilo que nós passamos aos outros, é dividido nas nossas 3 formas de comunicação. Tom de voz, linguagem corporal, sendo que a linguagem corporal envolve também a nossa fisiologia, todas as expressões faciais, e aquilo que dizemos, as palavras que dizemos. Sendo que apenas 7% da comunicação, do impacto da comunicação no outro tem a ver com aquilo que eu lhe estou a dizer. O que se torna mais importante na comunicação não é aquilo que eu digo, é a forma como eu digo. Lembrem-se do último... Não foi do penúltimo cenário, quando a doutora Margarida faz a careta, não vacinou, e ela não faz mais nada, não diz mais nada a não ser, usa uma expressão facial que transmite logo preocupação ao paciente. Reparem, ela está a usar 55% da comunicação, que é linguagem corporal, não está a dizer nada e ela até nem emitiu nenhum som, e nós já estamos a captar essa comunicação. E quando estamos em profissões como estas, em que toda a nossa expressão corporal está a ser absorvida pelo nosso cliente, é muito importante ter atenção àquilo que estamos a emitir a nível não verbal. Estamos a passar muita comunicação. Podemos assustar alguém ou levar tranquilidade a alguém simplesmente por aquilo que estamos a dizer sem palavras, usando a nossa linguagem corporal. Tom de voz, 38%. Portanto, as entoações de voz têm a ver com velocidade do meu discurso,
tem a ver com as pausas que utilizo, tem a ver com o volume de voz. Quanto mais nós quisermos criar empatia com alguém, temos que assemelhar a nossa linguagem corporal e tom de voz a essa pessoa. Se eu tenho uma pessoa que está a falar, por exemplo, muito depressa, eu provavelmente, se começar a falar demasiado devagar com essa pessoa, vou perder empatia, vou perder ligação com ela. Porque ela está a absorver da minha comunicação 38% através do tom de voz, da velocidade. Ok? Portanto, não é só o que se diz, é como se diz. E a primeira questão, quando eu me quero ligar rapidamente com aquele senhor que vem à vacina e que vem cheio de stress, a forma talvez de eu me ligar rapidamente com aquele senhor é talvez começar a falar quase ao mesmo ritmo, à mesma velocidade do que o senhor. Para quê? Para ele sentir que o nível de preocupação que eu tenho para com ele, para com a situação que ele me está a expor, é semelhante à que ele está a vivenciar. Só que depois do que é que... Nós não vamos depois prolongar a consulta naquela velocidade. Não faz sentido. Mas para baixarmos a velocidade da consulta, nós temos que nos ligar num determinado ponto, onde nós encontramos coisas em comum. Comunicar é tornar comum. E eu preciso de me ligar com a pessoa, por exemplo, pode ser, por exemplo, através do tom de voz, mas também da forma como eu acolho isso com a linguagem corporal. Quando eu junto aqui aqueles 7% das palavras a estes 55% de linguagem corporal e a estes 38% do tom de voz, ao fim e ao cabo, a estes 93%, o efeito das minhas palavras, depois, aí, quando isto está tudo em sintonia, deixam de ser apenas só 7%, começam a crescer. Mas porquê? Porque existe congruência, porque existe coerência no sistema completo de comunicação. Então, estes 3 pilares básicos da comunicação, tom de voz, palavras e linguagem corporal, têm que estar em sintonia. E é assim que, quando eles estão em sintonia, que nós exponenciamos o significado da comunicação. Obviamente que nós adaptamos as palavras que comunicamos, estes 7%, representam o conteúdo da comunicação, mas mais importante do que tudo refiro novamente, é o contexto onde a comunicação é feita. E o contexto é-nos dado pela linguagem corporal e pela expressão. E também, obviamente, pelo que está ao nosso redor. A situação, por exemplo, de apenas com um ligeiro franzir do sobrolho, naquela situação, está atrasado, não. Numa pessoa que está altamente preocupada por estar atrasada, ela vai estar à procura de uma série de gestos, de expressões faciais, de posturas que indiquem e lhe deem mais informação. Até porque, normalmente, pode acontecer que, há pouco falávamos disso ao intervalo, na classe médica para humanos, normalmente as pessoas estão habituadas a receber pouco feedback, pouca informação do médico. Já me foi dito há pouco que na parte dos veterinários isso não funciona tanto assim. Agora, a questão é que a pessoa traz para uma consulta, seja ela também de veterinária, traz as experiências que ela tem de contacto com uma classe médica que pode não lhe dizer muito, pode não lhe dar muita informação e a pessoa tem que estar atenta aos mais pequenos sinais. E às vezes os mais pequenos sinais, como um franzir de sobrolho, põem a pessoa em sobressalto. E o que nós queremos é acolher a pessoa e aceitá-la para que ela se sinta tranquila e segura numa consulta onde ela vem à procura de tranquilidade para ela e para o seu animal, neste caso para o seu gato. Outra dica interessante que é os 55% mais os 38% tem a ver com o contexto onde se dá a comunicação, a forma como se comunica, não o que se comunica, mas a forma. E estes 93% são interpretados pela nossa mente inconsciente. E a mente inconsciente é aquela parte da nossa mente que gera as emoções. Ou seja, aquilo que eu estou a captar de qualquer pessoa, vocês estão todos a comunicar connosco neste momento. 55% de vocês está a comunicar connosco pela vossa linguagem corporal, a fisiologia, mais nada. Mas estamos a receber informação. E essa informação faz-nos sentir qualquer coisa. Ok? Então, 93% da comunicação é interpretada pela mente inconsciente e gera-nos uma emoção. Preocupação, tranquilidade, gosto, não gosto, esta pessoa é difícil, esta pessoa é mais fácil.
eu ainda não sei nada sobre a pessoa, porque a pessoa ainda não abriu a boca, eu ainda não percebo o que é que está lá, só que eu já estou a ter sensações em relação à comunicação, sensações inconscientes. Os 7% têm a ver com aquilo que eu vou analisar a nível racional, com a minha mente consciente. Apenas os 7% o que a pessoa está a dizer é que eu vou pensar se me faz sentido, se não, se entendi, se não. Mas a forma como a pessoa o diz é diferente. Eu, para dar uma má notícia, vocês muitas vezes têm que dar más notícias, ok? A forma como o dizem faz toda a diferença, porque a mesma frase pode ser dita de formas diferentes. E de uma determinada forma gera uma emoção que pode ser pior do que se eu conseguir passar a mesma notícia utilizando os 55% mais os 38% do tom de voz, transmitindo alguma tranquilidade à pessoa. Portanto, perceberem, sobretudo, o impacto que tem a comunicação. Nós achamos que comunicar é falar e é focarmos nas palavras, mas não é. Porque se... Gosto sempre de fazer esta experiência. Não esforço. Se nós estivéssemos o tempo todo a falar com vocês neste tom de voz e sem mexer absolutamente uma única sobrancelha ou uma pestana, vocês daqui a 5 minutos saíam todos porta fora. Mesmo que estivessem. Não dava 5 minutos, pois não? Mesmo que estivéssemos a dizer exatamente a mesma coisa à qual vocês estavam a ter prestar atenção e poder achar interessante, se fosse dito exatamente da mesma forma, as mesmas palavras, mas sem utilizar os 55% da linguagem corporal, que mesmo assim eu acredito que nem sou capaz de não utilizar nada, e o tom de voz sem entoações, sem velocidade, sem variações de volume, o que fica no impacto, as palavras, o que está a ser dito, o impacto que tem em nós é 7%. Foi. Reparem, o exemplo paradigmático disto é claramente quando nós estamos na faculdade e temos aqueles professores que são monocórdicos e que não saem do mesmo sítio. E que, ao fim de 3 aulas, dizemos logo, o semestre vai ser duro. Com este professor vai ser... E quando nós temos outros professores que são mais... Muitas vezes eles estão a dizer coisas ou estão a lecionar cadeiras que nós até adoramos e gostamos imenso do que está a ser passado, mas não conseguimos lá estar. Por causa disso, não conseguimos absorver essa informação. Então, isto também tem muito a ver com o padrão com que eles passam a comunicação. É um padrão muito auditivo, ok? E nós na comunicação temos que jogar com os nossos 5 sentidos. Temos que jogar com as imagens, com a fotografia que nós construímos à volta dos gestos, de toda esta gestualização. A linguagem corporal, quando nós comunicamos, é composta não só pela postura, como eu há pouco estava a dizer, é também composta pela gesticulação, pela movimentação. Obviamente que depois temos que adaptar isto, por exemplo, numa situação de consulta, é óbvio que nós nos movimentamos de uma forma natural, não é? Mas as expressões que nós fazemos, temos que ter atenção à forma como as fazemos, a forma como gesticulamos, como explicamos com o cliente, como utilizamos as mãos. Eu e a Cristina, agora, quando fomos fazer esta apresentação, nós há pouco estávamos com os micros na mão, ok? Imaginem, se eu estiver a fazer uma apresentação com o micro na mão e se estiver com o comando na outra, eu perdi a expressão toda das mãos. E a forma como nós utilizamos as mãos para comunicar enriquece a comunicação. E as pessoas que estão do lado de lá a comunicar connosco, mesmo que seja numa consulta, entendem quando nós temos a capacidade de tirar os olhos do papel, olhar a pessoa, pousar a caneta e acolher o que nos está a ser dito e depois fazer breves pausas para tomar as notas que temos que tomar, mas depois voltar sempre ao contacto com a pessoa. Ter sempre a preocupação que comunicação é estarmos ligados, é estarmos conectados ao outro. E isto é fundamental. Nós temos também, ao nível das expressões faciais, nós temos a capacidade, segundo alguns estudos de alguns antropólogos, alguns que falam em números completamente bárbaros, que eu não vou referir, e esses estudos até, inclusive, já são dos anos 60, mas atualmente fala-se que nós temos a capacidade de fazer e reconhecer nos outros cerca de 7.000 expressões faciais. Que cada uma dessas expressões, obviamente, na combinação toda dos nossos músculos faciais, tem um significado, tem no seu conteúdo alguma comunicação que é interpretada do outro lado lá.
ok? E os outros fazem a mesma coisa e nós temos a capacidade de interpretar da mesma forma. Então, um levantar de um sobrolho num determinado tipo de contexto associado às palavras que estão a ser ditas pode ser exponencialmente aumentado. E é necessário que nós tenhamos a consciência que quando utilizamos a comunicação, especialmente no contexto em que aquela situação estava a decorrer, em que o homem estava atrasado, estava em stress, e que nós tínhamos era que procurar acalmá-lo primeiro, para que ele depois conseguisse ouvir tudo o que nós íamos dizer a seguir, porque ele não estava num estado sequer de ouvir. Ele estava num estado de comunicar, de dizer tudo o que tinha que dizer e de se justificar por estar atrasado. E quando nós conseguimos acolher isso na nossa comunicação, quando nós conseguimos absorver essa comunicação, interpretar primeiro o que é que está a acontecer à nossa frente e depois adequar-nos a essa comunicação, nós temos a capacidade de estabelecer a ligação. Então, o que acontece muitas vezes é algo parecido a isto. Nem eu me explico bem, nem tu me consegues entender da maneira como eu gostaria que alguém me entendesse. Existem 4 necessidades básicas de qualquer cliente e nós também somos clientes de uma série de serviços e todos nós sentimos isto de alguma forma. O cliente gosta de ser bem recebido. O cliente gosta de ser compreendido. E quando nós temos pessoas, como vimos aqui em alguns cenários, estão a querer ou estão preocupadas e do outro lado o profissional não está a entender, a pessoa sente-se não compreendida. E quando eu sinto que alguém não me compreende, foi o que aconteceu com agora os nomes já não me lembro, com a pessoa que era médica, que ela estava a querer passar os dados que tinha descoberto na internet e o médico veterinário disse, ok, não, isso não interessa para nada. Ela não foi bem compreendida. Ela precisava passar essa informação e sentir que do outro lado alguém a estava a compreender. Foi o que aconteceu depois no cenário corrigido. Precisamos ser bem recebidos, ser compreendidos pela pessoa que está à nossa frente, bem acolhidos. Isto é o quê? Sentir conforto. E conforto não só físico, numa sala de espera, que alguém toma atenção dentro do consultório, mas, sobretudo, sentir conforto psicológico. Eu, com esta pessoa, posso estar tranquilo. Esta pessoa recebe-me bem e eu sinto que posso falar, eu sinto que posso estar tranquila porque ela dá-me conforto psicológico e eu acalmo quando falo com este veterinário. Quando esta pessoa conversa comigo, eu consigo acalmar, consigo ter conforto psicológico. Ao fim e ao cabo é fazer a diferença utilizando muito o esquema que aqui está. Pedro, por favor, o próximo slide tem um bocado a ver com isto e vamos alternar para a frente e para trás neste slide. Então, a comunicação começa muito por o primeiro emissor começar a compreender o que é que se quer dizer, mas depois, efetivamente, o que é que se diz, muitas vezes já é diferente daquilo que pensámos em dizer. Quantas vezes nós estamos numa situação em que estamos a comunicar rapidamente, em situações em que há tanta informação dentro do processo, dentro do contexto da comunicação, que quando dizemos alguma coisa, mas apercebemos, não era bem isto que eu queria dizer. Ou seja, eu pensei em qualquer coisa, mas quando verbalizo, sai uma coisa diferente. Porque eu não tive a capacidade de me expressar, ou seja, nas palavras certas, no meu tom de voz, ou até na minha linguagem corporal. Okay? Depois, quando sai, também tem muito a ver com o canal de comunicação, é a forma como se diz. E depois, quando chegamos ao receptor, que é esta parte dos dois retângulos vermelhos, o que é que se entende dessa comunicação? Okay? O que é que a pessoa compreendeu que lhe foi dito? Mas depois, quando ela interpreta, qual é a resposta que ela dá como é que ela interpretou o que lhe foi dito? E a comunicação é isto a todo momento. A comunicação acaba por ser circular, acaba por ser, por sempre, um efeito ação-reação, ação-reação, de um lado para o outro, e o inverso também é verdade. Ou seja, é uma relação bionívoca. Temos que estar sempre a checar se o que estamos a dizer está a ser compreendido. Qual é a melhor forma de fazer isso? Fazer perguntas, ter a coragem de fazer perguntas e, no vosso caso, na consulta veterinária, provavelmente vocês sabem disso, é óbvio, fazer o máximo possível de perguntas abertas. Perguntas abertas, o que é que são perguntas abertas? Todas aquelas perguntas
que não tenham como resposta apenas um sim ou um não, mas trazer muito mais informação. Até porque vocês, e estávamos também a falar isso há pouco, não é, Mónica? Têm que levantar muito mais informação, muitas vezes, do que um médico que trabalha com medicina. Como é que eu chamo os outros médicos, face a vocês? Médico de medicina humana. Porquê? Porque tem um paciente à vossa frente, a pessoa poderá responder por ela como é que ela se sente e depois podemos encaminhá-la para fazer uma série de exames. Aqui, na consulta veterinária, temos alguém a quem estamos a fazer o exame médico e que não responde pelos sintomas. Então, nós temos que estar num outro nível a fazer todo este trabalho da comunicação. Queres acrescentar aqui alguma coisa? Não, acho que já aqui ficou. Faltou? Vamos falar das necessidades básicas dos clientes. Alguém deu por conta que falta uma? Qual é a quarta necessidade básica? O cliente precisa sentir-se importante. Ok? E aqui referenciamos aquela situação que a colega, aqui vestida, como é que se chama? A Luísa. A Luísa referiu há bocado. Portanto, esta pessoa era médica, ela deveria ser tratada como doutora, blá, 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 o nome dela, porque ela precisa, isto é importante para ela, ela precisa sentir-se importante. E muitas vezes temos pacientes, e aqui o paciente, portanto, o proprietário do nosso paciente, que precisa sentir-se importante. Seja a doutora Manuela ou seja o senhor João Avelino, que além do gatinho também traz um porquinho debaixo do braço e vem da fazenda porque está preocupado com o seu animal. Portanto, nós precisamos fazer sentir o nosso cliente importante. Ok, você é importante. O nome, chamar a pessoa pelo nome, o nome do animal, isto faz com que a pessoa se sinta importante. Sinta, ok, eu não sou mais um qualquer, eu sou importante. O doutor lembrou-se do meu nome, lembrou-se do nome do meu mais que tudo. Muitas vezes as pessoas, portanto, dão mesmo muita importância a isto. Nesta questão que estávamos a falar há pouco, que eu não concluí aqui, das questões abertas, como é que podemos fazer as questões abertas? Como é que as podemos começar? Simplesmente com frases como o que, quando, não é? Há uma série de... Em vez de serem perguntas diretas, como é que podemos utilizar isto e estas frases, estes inícios de pergunta, poderem trazer muito mais informação à comunicação. Outra coisa muito importante também foi passada nestes cenários, em alguns deles, particularmente nos bons cenários, foi aquilo que é, e é de fixar, a recapitulação da consulta. Ou seja, depois da consulta feita, ou seja, basicamente tudo ser tratado, o médico faz um resumo, um sumário de tudo aquilo, vai recapitular tudo aquilo que foi dito e tudo aquilo que deve ser os próximos passos que a pessoa deve dar para a próxima consulta ou o que é que se vai fazer ainda naquela consulta. E se a pessoa está de acordo em que se faça. E, nomeadamente, foram ali referidos, dentro daquele estudo dos 8 minutos na sala de espera, 13 minutos com o veterinário, e depois quantos assuntos é que devem ser abordados. 3 assuntos, porque as pessoas depois não conseguem lidar com tanta informação ao mesmo tempo. Então, ter o cuidado de lidar apenas com estes 3 assuntos. E no caso deste cenário final, no caso da Dona Francisca, verdade, o caso final, ela tinha ainda menos capacidade do que isso. Provavelmente tinha na agenda dela, ela tinha um ponto que era muito importante, que era o ponto da situação das ninhadas, e era ali que ela estava claramente preocupada. Então, como é que podemos acolher aquela informação, resolver o assunto e depois encaminhar as etapas do que é que se deve ser feito a seguir? Se é um processo de vacinação ou se é um processo depois de esterilização e como é que isso deve decorrer? A recapitulação é muito importante devido a... Podemos passar? A nós sermos todos tão diferentes. O que é que vocês conseguem ver nesta imagem? Ah, é? Quem é que vê uma jovem aqui? A imagem de uma jovem. E quem é que vê uma imagem de uma pessoa velha? Ok. Quem é que já conhecia esta imagem?
Ok, então é preciso perceber, a ideia que trazemos é uma imagem já, é um clássico, ok? Mas é um clássico que tem a ver com a percepção. Para quem não conhece a imagem, acaba sempre por ver ou a jovem ou a velha. Ainda E há há alguém dúvidas? que ainda não conseguiu ver as duas, não é? Só vejo a nova. Só vejo a nova, pois. Isso é o que nós chamamos filtro mental. Nós filtramos apenas aquilo que nos interessa. O resto passa ao lado. E é exatamente isto que acontece. Nós muitas vezes, o que acontece é, a informação chega-nos do exterior e eu só deixo entrar, porque a informação é muita, mais que muita, visual, auditiva, sensorial, eu só deixo passar e processar aquilo que me interessa, que é do meu foco de interesse. Ou então, quando a emoção é muito forte, e também falávamos isso ao almoço, quando, por exemplo, temos que dar uma notícia negativa a alguém, falávamos, acho que era isso a hora do almoço com os colegas, foi, não foi? E se diz, por exemplo, a alguém, olha, estamos aqui numa situação muito complicada e, pronto, vamos ter que praticar a eutanásia com o seu animal e, portanto, não temos mais do que um mês. E a pessoa responde do outro lado, isto aconteceu e foi-nos dito. A pessoa responde do outro lado, está bem, mas depois de um mês, o que é que podemos fazer? Ou seja, o que aconteceu é que esta pessoa filtrou a informação, ela nem sequer deixou entrar aquilo que ela não queria ouvir. Porquê? Porque nós estamos sempre a processar a nível mental e estamos a filtrar conforme os nossos interesses ou a deixar de lado aquilo que é desconfortável para nós e nós não queremos saber ou não queremos ouvir. Então temos de ter muita atenção, porque o mapa mental faz com que nós vejamos uma coisa e não vejamos outra. Caro colega, como é que se chama? Sim. Rogério. Já consegue ver a velha? Perfeitamente. Ok. Desculpa de interromper-me assim, mas como tenho um velho lema que é por trás um liceu e à frente um museu, prefiro ver sempre de parte de trás. Mas é giro porque nós, no início, isto é só, obviamente, um exemplo de como é que a nossa mente funciona, nós muitas vezes estamos a ter perspectivas da vida, da comunicação do outro, estamos a ver algo e existe outra coisa à nossa frente e nós não estamos a conseguir vê-la. E muitas vezes temos que, como nós chamamos, ampliar o mapa mental para conseguir ver mais além do que isso, para conseguir perceber aquilo que não está a ser dito pela pessoa, para conseguir perceber todo o enquadramento na comunicação, que é muito importante. Quanto mais nós temos a capacidade de nós alargarmos este mapa mental, de nós temos a capacidade de ver a velha, de ver a nova, de ver o liceu e de ver o museu, mais temos a capacidade também de, primeiro, dentro da nossa atividade profissional ou pessoal, nós detectarmos as oportunidades que estão aí. Por exemplo, nesta altura agora, neste momento, ninguém vê oportunidades em lado nenhum. Mas acreditem, elas andam aí. Andam. Andam aí oportunidades. Mas a maior parte de nós temos uma programação ao nível consciente e inconsciente, por causa de toda a informação que nós recebemos através dos jornais, das notícias, das revistas. Toda a nossa programação vai num determinado sentido. E acreditem, aquilo é o que nós nos vamos focar, é aquilo que nós maioritariamente vamos ver. Há algumas pessoas que escolhem diferente e conseguimos ter uma percepção dessa realidade. Porquê? Alargamos o nosso modelo mental do mundo e aceitamos que, particularmente, talvez seja bom passar agora ao próximo slide, Tem que ser o aqui Pedro. Que o mapa não é o território. O mapa não é o território e significa que é isto que a Cristina estava a falar. Existe um filtro, existe uma lente que filtra a realidade, que só deixa passar aquela informação que é a informação que nós, consciente ou inconscientemente, ou se preferirem, no subconsciente, escolhemos ver, escolhemos receber. Tem a ver com os nossos gostos, com as nossas memórias, com aquilo que nós, naquele momento, tem importância para nós. E o resto não conseguimos ver. Então é como se tivéssemos uns óculos, ok? E que são os nossos óculos, e esses óculos permitem que nós vejamos a realidade de uma determinada forma. Mas essa mesma realidade, esse mesmo cenário que está aqui a ser representado à nossa frente, é diferente de pessoa para pessoa. Nós vimos aqui alguns casos, eu chamei a atenção para que depois vocês se lembrassem durante o momento da palestra, de que algumas pessoas consideraram
o veterinário está a ser simpático. Mas há outras pessoas que acharam, não, o veterinário não está a ser simpático. O que é que estava aqui a acontecer? A mesma coisa a ser transmitida em direto ao mesmo tempo para estas mesmas duas pessoas ou mais pessoas da sala. Mas cada um teve interpretações diferentes dessa realidade. É certo que muitos de vós tiveram interpretações muito próximas umas das outras. Ok? Mas ainda assim também há coisas que são antagónicas e são diferentes. Então ter a noção que nós temos uma lente, temos um filtro, todos nós temos isso, ok? E que está baseado na nossa história pessoal, vem da nossa infância, vem das nossas experiências de vida, vem da nossa educação, vem daquilo que já experienciámos, daquilo que já vivemos e daquilo também que vimos nos nossos pais. E interpretamos a realidade dessa forma. E isso acontece connosco numa consulta de veterinário, mas também, particularmente, acontece com os nossos clientes quando nos visitam. E nós temos que ter em consideração que a forma como nós estamos a interpretar essa realidade, como nós achamos que as coisas são, não é exatamente igual para aquele cliente. Ele não vê as coisas da mesma forma. E temos que perceber como é que ele está a ver a realidade dele, com o desafio que ele nos traz à consulta veterinária. Como é que nós podemos entrar, como é que nós veterinários podemos entrar no mundo dele, fazendo perguntas, percebendo melhor o que é que está do lado de lá, para assim poder envolvê-lo, para podermos ligar com as expectativas deles e ir ao encontro das suas necessidades, dando respostas àquilo que ele espera que seja realmente respondido. Se não acontece aquelas situações, vou à procura de outro médico veterinário e levanta-se e sai da porta. Okay? Certamente que vocês não deixam isso chegar a esse extremo. A questão é como é que podemos encantar o cliente? Porque ele vai percepcionar, tipo, como é que é possível esta pessoa saber isto? E aqui nós estamos a deixar de ser nós próprios. Não estamos a deixar de ser nós próprios. Estamos a ligar com o outro a um nível de consciência muito superior. E é possível fazer isto, é possível encantar o cliente, escolhendo fazer isto. Pedro, temos aqui o nosso amigo também, isto é uma brincadeira que eu escolhi meter, que é o nosso amigo, o gato, também vê o mundo da sua forma, não é? Então, é a metáfora claramente para como é que nós vemos o mundo. Nós colocamos uns óculos verdes, colocamos uns óculos cor-de-rosa. Há pessoas que veem a realidade agora, mesmo aqui na atualidade, veem tudo muito cor-de-rosa, está tudo a correr bem. Mas há outras pessoas que têm uns óculos que já são diferentes, veem noutras cores, veem a realidade de outra forma. A questão é quais são os óculos que estamos a meter para ver a realidade e qual é a capacidade e a nossa flexibilidade no dia-a-dia que entram, eu não sei, no dia-a-dia de um veterinário, quantas pessoas podem entrar numa consulta? Até quantas pessoas podem entrar numa consulta? Algumas quantas? Sim, mas no vosso dia, por exemplo, num dia normal de trabalho, quantas pessoas vocês recebem? Mas podem ser até quantas? 10 pessoas? Mais? Ok? Então significa que entram pelo vosso consultório adentro todos os dias, pelo menos 10 pessoas, se forem 10 pessoas, com modelos, mapas do mundo diferentes. E que vocês têm que ter a flexibilidade, têm que procurar ter a flexibilidade de ir ao encontro desses modelos mentais, desses modelos de ver o mundo, desses mapas, para poder ajustar às necessidades e às expectativas desses clientes. E isso é comunicar a um nível cada vez mais eficaz. E começar a ver as coisas de um jeito diferente. Ok? Isto permite com que nós não façamos tanto o julgamento dos outros, que muitas vezes fazemos, e esta pessoa é assim, eu não consigo falar, e este cliente é mais complicado, e o outro não é mais antipático, e por aí fora nós somos todos muito diferentes. Mas quando nós começamos a perceber que cada pessoa, cada cabeça a sua sentença, não é que se costuma dizer? Portanto, cada cabeça é um mundo, cada pessoa funciona de uma maneira diferente, cada pessoa tem preocupações e ansiedades que são reais e são as mais reais para elas. E eu consigo ajustar-me a cada modelo mental e crio empatia com cada tipo de pessoa, começo a ver as coisas de uma maneira diferente e começo a criar relações que são completamente diferentes.
que é aquilo que se chamam as relações de um bom comunicador. É aquela pessoa que, independentemente da classe com a qual se relaciona, nós trabalhamos muito também na área imobiliária, em que há comerciais e que é igual. Estamos sempre a falar de relações humanas. Reparem, nós estamos a falar de relações com pessoas e vocês têm que ter um primeiro contacto com a pessoa para depois ter o contacto com o animal. É a pessoa que vai trazer o seu animal de estimação. Portanto, se não há uma boa relação com ela, ela não volta. Não é o bichinho que escolhe, é o dono que escolhe se vai ou volta. E é relações humanas. Portanto, seja na área comercial, seja na área terapêutica, seja em que área for, nós estamos a falar de relações humanas. E, por exemplo, os melhores comerciais em qualquer das suas áreas comerciais são aquelas pessoas que se conseguem ajustar a cada tipo de cliente. É aquela pessoa que, se nós reunirmos uma sala cheia de tipos diferentes de clientes, todos vão ter o mesmo comentário e todos vão ter o mesmo apreço por aquele comercial e vão dizer exatamente a mesma coisa. Ele é um espetáculo, é tão simpático, é tão atencioso. Mas todos eles são diferentes, mas aquela pessoa conseguiu comunicar com todos de forma diferente e obter o mesmo resultado. Isto é a comunicação de excelência, a comunicação eficaz ao alto nível. Eu ajustar-me a cada pessoa e criar empatia com qualquer tipo de pessoa. Isto significa eu desligar-me, por vezes, desligar-me de mim próprio, da forma que eu quero, da forma como é que eu quero que as coisas sejam, para me focar na forma como é que eu posso servir o cliente. Obviamente que vocês têm que garantir uma coisa, que é quando estão aqui, esta consulta tem uma determinada estrutura e deve ser mantida. Mas a forma como vocês podem manter essa estrutura pode ser flexível. Vocês estão sempre a adaptar e para ir para o mesmo sítio, sempre a adaptar com o mesmo fim. O que interessa são 4 passos. Estabelecer um objetivo, neste caso o objetivo da consulta ou o objetivo da comunicação com a pessoa, ok? Entrar em ação, começar a fazer, não é? E depois, quando começamos a agir, vamos começar a ter feedback. Vai sempre haver uma reação. Nós produzimos uma ação e há uma reação do outro lado. E quando há uma reação da outra pessoa, nós estamos a medir a todo momento estes pequenos franzir de face, de postura, de gestos, de respiração, de palavras que a pessoa diz, ok? E estamos a medir isso com os nossos 5 sentidos. Estamos a medir isso sempre com os nossos 5 sentidos. Isso é acuidade sensorial. Estamos a medir isso. E quando nós temos a capacidade de medir a reação que estamos a ter com a nossa comunicação nos outros, nós vamos ter a capacidade de adaptar, de ter flexibilidade. Foi uma das coisas que colocámos ali há pouco num dos slides. Adaptação. Adaptação à comunicação. Ok, Pedro, mais um toque. Então, para que esta adaptação à comunicação? Para criar a tal empatia. Nesta área onde nós trabalhamos, que traz vem muita informação de algo chamado coaching, que é nós conseguimos ajudar a pessoa a atingir comportamentos de excelência, e programação neurolinguística, também é algo assim, o nome parece um pouco complicado, mas tem a ver com como nós organizamos a informação na nossa mente para obter os resultados que estamos a obter. E este conceito, chamado rapport, que vem da programação neurolinguística, é o conceito de criar, é mais do que empatia. Eu crio empatia com a pessoa para depois conduzir e liderar a relação. Quando eu estou em empatia com alguém, essa pessoa já me consegue seguir. Eu baixo resistências, quebro resistências do outro lado e aquela pessoa já confia em mim. Então eu conduzo a relação. Eu consigo acalmar uma pessoa, eu consigo influenciar positivamente uma pessoa, porque criei a tal empatia, tanto mais conhecida neste meio como rapport. É assim um nome mais sofisticado. O primeiro passo para conseguir isto é eu conseguir me sintonizar, é eu calibrar, eu aferir quais são os pontos em que eu me posso ligar com a outra pessoa, ao nível da velocidade que, por exemplo, naquele exemplo, como é que eu me podia ligar com aquela pessoa que estava cheia de stress? Ao nível da velocidade da sua voz. Eu ligar-me rapidamente, a usar algumas palavras que ele está a usar também para, na minha comunicação, dar a resposta a ele, ou seja, ligar-me ao nível das palavras também e ao nível da linguagem corporal. Eu começar a imitar, entre aspas, alguns gestos dele, ele perceber que esta pessoa é como eu. Sentir que a pessoa não é uma ameaça, mas é uma pessoa que acolhe. E quando eu começo a conseguir fazer isto, quando eu me começo a conseguir sintonizar,
ok? É quando nós começamos quase que... O exemplo aqui paradigmático seria como se dançássemos o tango na comunicação. Okay? É que estamos tão em sintonia que todos os gestos são feitos todos ao mesmo tempo, como uma dança. E estamos claramente em sintonia. Quando estamos com esta sintonia, estamos em empatia. Okay? E depois conseguimos liderar, depois de se estabelecer esta sintonia, nós estamos conscientes daquilo que estamos a fazer, criar esta ligação que o cliente não está, nós conseguimos liderar depois a nossa consulta da forma que queremos, nomeadamente trazer a estrutura que às vezes em situações extremas de stress, de preocupação das pessoas, se perde a estrutura da consulta, mas é necessário que vocês arranjem uma forma de voltar outra vez à estrutura da consulta. Como? Criando este rapport, criando esta sintonia, criando este espelhamento. Isto faz-se muito através da linguagem corporal. Já repararam quando às vezes estamos num café e olhamos para as pessoas que estão numa mesa a falar, se estas pessoas tiverem uma grande ligação, provavelmente são ambas de pernas cruzadas, com posições ou simétricas ou a espelharem-se. Ok? Reparem nessa situação, significa que existe grande ligação com as pessoas. Às vezes, isto é como nós costumamos chamar a psicologia de esplanada. É um espetáculo. Nós paramos para tomar um café em qualquer sítio e conseguimos perceber qual é o nível de empatia das pessoas. Às vezes um casal, quando está sintonizado num determinado dia porque estão zangados por algum motivo, reparem como a linguagem corporal muda. A forma como um se posiciona já é diferente do outro. Faz sentido? Ok, É isto que depois faz o cliente, os vários tipos de clientes, terem todos quase a mesma opinião em relação ao profissional. Que aquela pessoa é um espetáculo. E o doutor João, a doutora Margarida é um espetáculo. E todos dizem o mesmo. Não há ninguém que tenha uma opinião diferente. Porquê? Porque aquela pessoa consegue criar empatia com qualquer tipo de pessoa que lhe apareça à frente. E as pessoas querem isso, as pessoas precisam de relação, as pessoas precisam sentir-se compreendidas, precisam sentir-se bem recebidas, precisam sentir conforto psicológico. Todos nós precisamos disto e mais do que tudo, a nível de qualquer tipo de comunicação, de vendas, de serviços, de terapias, de consultas, estamos a falar de pessoas e as pessoas querem sentir-se ligadas, querem sentir-se compreendidas, querem sentir isto. Se nós formos assim a simplificar o comportamento humano, vamos todos bater ao mesmo sítio. E quando conseguimos criar isto, a nível de negócio, é um espetáculo, porque as coisas começam a crescer. Eu já sou competente, faço um bom trabalho, tenho toda a parte da competência bem estruturada e trabalho ainda mais a empatia, a ligação, o que mais pode alguém desejar, não é? Um dos pontos vitais para conseguir fazer isto é a questão da escuta ativa. Mais um toque, Pedro, por favor. Então quando é que nós podemos estar face a face com o cliente, mas não estamos simplesmente a ouvir o que está a ser dito. Isto é o quê? É o laser, Okay. se precisares. Então não estamos simplesmente a ouvir o que está a ser dito. Nós estamos a ver, a escutar, a sentir, ver, sentir e particularmente a escutar. E escutar é muito diferente de estar simplesmente a ouvir. Ouvir, nós ouvimos o que as pessoas dizem, mas não estamos a captar as entoações, não estamos a captar os sentimentos, as emoções. A escuta ativa permite fazer isto. E isso vai permitir-vos que vocês consigam detectar as preocupações que estão na base do cliente e, ao mesmo tempo, na consulta, dar resposta logo a essas situações. Mas para isso é preciso, Pedro, mais um toque, é preciso isto. Presença ativa, presença a 100%, é estar no presente. E a maior parte de nós, em muitas coisas da vida, que temos tantos a fazer, tantas coisas para tratar, quando estamos atrasados, estamos fora do tempo, temos uma preocupação com a criança, com a nossa criança que está no infantário e temos que ir buscar mais cedo, temos a preocupação com a pessoa que ainda está na sala de espera e já tem as consultas atrasadas, nós não estamos no presente. E quando a pessoa se senta ali daquele lado e nós nos sentamos aqui,
Ok? Nós estamos claramente a tomar as nossas notas rapidamente e já estamos, a nossa cabeça está uma parte nas notas e outra parte está a pensar o que é que tem que fazer a seguir. Porque a nossa mente está-nos sempre a levar e está-nos sempre a levar para o futuro e para o passado. Coisas que já devíamos ter feito e ainda não fizemos e coisas que temos que tratar, mas ainda não sabemos se temos tempo para tratar. Verdade? Então, E quando no meio disto tudo, a presença ativa, e eu não consigo criar empatia com alguém se eu não estiver presente para aquela pessoa. Como é que eu vou tornar-me igual? Como é que eu vou criar relação se eu não estou a observar a pessoa? Se eu não estou a ouvir a pessoa? Muitas vezes eu nem entendo bem o que é que a pessoa me disse, porque no meio do discurso eu perdi o meu pensamento para outro sítio qualquer. E quando regresso, tenho um cliente dizendo: não acha, senhor doutor? E nós... Pois, pode repetir, que eu não entendi bem. E o problema é que nós não entendemos bem, não é bem isso. É que eu nem sequer estava a ouvir, eu não estava lá. Ou então usamos aquelas artimanhas do tipo, não percebi bem essa última parte que falou. Somos peritos a fazer isto. A nossa mente está-nos em todos, isto não é em vocês, é em todos nós. Todos nós temos esta faculdade humana que é, nós temos uma capacidade de autoconsciência e de autoanálise tão grande que, ao mesmo tempo, ela também viaja na linha do tempo, entre o futuro e o passado. E está sempre a fugir de um lado para o outro. Vocês analisem os vossos pensamentos no dia-a-dia e como isso ocorre. A questão é, em determinadas alturas, está-se bem. Não estão na consulta, mas quando estamos na consulta e temos a pessoa em frente e precisamos estar 100% com presença ativa, isso vai fazer a diferença exponencialmente ao nível da qualidade da comunicação, ao nível da eficácia dessa comunicação com o cliente e ao nível da ligação que vocês vão ter com ele e a recomendação que depois dali vai sair para outras pessoas. Tudo isto para quê, Pedro? Para criar harmonia na relação. Porque, ao fim e ao cabo, o que nós estamos todos à procura, eu e a Cristina acreditamos nisso, é cada vez em relações de melhor qualidade, em relações mais harmoniosas, em melhores relações em todas as áreas da nossa vida. E claro que sim, também com os nossos clientes no dia-a-dia. Porque nós passamos 8 horas, 10 horas por dia a fazer aquilo que é a nossa profissão e nós queremos, e dessas 10 horas, nós tiramos 8 horas para dormir, já temos aqui 18 horas que estamos a fazer... Em 8 horas estamos a dormir, 10 horas estamos na nossa profissão e outra parte estamos supostamente nos nossos hobbies, na nossa vida pessoal. Ok, se nós usarmos estas pequenas dicas, há muito mais dicas, claro que sim. Mas não interessa, nós também trazemos aqui mais do que 3 assuntos, não é? Ok? Então, fixar esta questão que existe comunicação ao nível corporal, a forma da nossa linguagem corporal, o nosso tom de voz, como é que eu comunico de uma forma mais acelerada, mais lenta, tom de voz, se é grave, agudo, se a minha voz é melodiosa, se tem picos. Ok? Se tem picos eu de repente faço inflexões de voz, isso como é que eu utilizo inclusive o silêncio e as pausas para comunicar de uma forma mais eficaz? Como é que eu coloco pontos finais e vírgulas nas minhas frases orais? Uma vez tive um coach, que me ensinou, tipo, Ricardo, tu no teu discurso, quando estás a falar para uma audiência, tens que colocar vírgulas e pontos finais. E isto já tem a ver com a forma como eu utilizo o silêncio. Às vezes é importante usar isto também na comunicação com as pessoas, para acalmar e vincar determinados assuntos que possam ser mais importantes que vocês queiram comunicar e utilizar estas técnicas. Mas, essencialmente, focar que o nosso objetivo é nós sentirmos bem na vida, com relações mais harmoniosas e também na nossa vida profissional. Porque vocês têm um desafio que é o desafio da flexibilidade, que é adaptarem-se a essas 10, 15 ou 20 pessoas que todos os dias vos entram pela porta adentro e que vocês têm que se adaptar ao mapa, ao modelo do mundo, à forma como elas veem a realidade. E que têm que ser flexíveis a fazer isso. E quanto mais flexíveis forem, existe um pressuposto na programação neurolinguística, como em todas as disciplinas existem pressupostos, e um deles é o elemento mais flexível controla o sistema. Portanto,
Estamos à vossa disposição para alguma pergunta. Obrigado. Obrigada. Se nos quiserem colocar alguma pergunta, este é o momento. Dúvidas? Eu tenho uma questão. Se quem quiser saber mais coisas sobre comunicação, linguagem corporal, se podiam, eu sei que talvez a pergunta seja um bocado ingrata, mas por onde podiam começar? Ou seja, uma obra, um livro, algum curso, etc. Não é? Ok, talvez aquele livro dos 90... Estava a pensar nisso. Diz-se, fala tu. Não temos Filipe Char, não. Portanto, há um livro que foca este assunto todo em profundidade, que se chama Como Fazer Algo... Eu troco sempre com o nome do Carney. Como Fazer os Outros Gostar de Si em 90 segundos ou menos. Portanto, o título é isto tudo. Como Fazer os Outros Gostar de Si em 90 segundos ou menos. É da editora Bizâncio e o autor é Nicholas, portanto, com H, Nicholas Boothman. Essa parte é mais difícil de escrever. Portanto, se colocarem o título, vocês encontram facilmente a obra e tem todas estas dicas, tem exercícios práticos para criar o rapport, para espelhar a linguagem corporal, o tom de voz, e é bastante prático e tem tudo a ver com aquilo que nós também ensinamos em workshops nossos, em que trabalhamos estas ferramentas da programação neurolinguística, focando mais na mente ou na parte comportamental. Portanto, se também quiserem saber algo mais sobre aquilo que fazemos, o nosso site é www.comunicaçãomaeseficaz.com. Portanto, podem ver também o que é que andamos a fazer por lá. E existe uma infinidade de... Enfim, tudo o que nós falamos aqui vem muito da programação neurolinguística. Se pesquisarem também a parte da comunicação, as ferramentas de comunicação vindas desta ciência técnica, abordagem que é chamada programação neurolinguística, irão encontrar muito do que falamos aqui. Vulgarmente é muito denominada pelas iniciais PNL. PNL. E atenção, porque o engenheiro Google às vezes debita Plano Nacional de Leitura. Então não tem nada a ver com isso. Mas este livro que a Cristina mencionou é um livro que é muito elementar sobre estas questões, mas suficientemente aprofunda, o suficiente para que vocês possam entrar no tema facilmente com um livro... Não perde muito tempo a ler e vocês até inclusive vão ter um prazer fantástico em ler esse livro. E começar a aplicar e obterem resultados diferentes. Faz a diferença. Depois, se quiserem, o Pedro depois eventualmente, se quiser passar os nossos contactos, não sei se isso depois vai ou não um e-mail para as pessoas. Eu já vou referir. Ou podem entrar nos nossos sites, podem-nos enviar um e-mail e perguntem: Ricardo, Cristina, como é que nós podemos saber mais coisas sobre isto? Okay? Nós temos um e-mail também que é o geral@comunicaçãomaeseficaz.com. Podem fazer questões para lá e perguntem-nos que curso podemos fazer, connosco ou senosco. Senosco não existe, mas é giro. E que livros é que podemos ler, como é que podemos saber mais disto, sobre isto da comunicação, como é que podemos saber mais sobre atendimento ao cliente, como é que podemos fazer mais sobre gestão de reclamações, como é que podemos saber mais sobre uma série de coisas que às vezes acontecem no nosso dia-a-dia e que nós não temos ferramentas para gerir porque nós focamos a nossa aprendizagem na faculdade numa determinada área, e bem, sabemos fazer isso muito bem, mas depois temos este desafio de lidar com pessoas que todas as áreas têm e que a escola não nos prepara para isso. Ok. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez.